Eu montei uma apresentação em PowerPoint para poder ficar mais fácil e eu não deixar passar nada batido. Bom, o que a gente vai fazer hoje? Hoje a gente vai conversar sobre o Mendeley. O Mendeley é um programa de formatação de referência, de um modo automático, digamos assim. Essa aula vai ser dividida em 2 momentos. O primeiro momento eu vou apresentar para vocês, em linhas bem gerais, o que é o Mendeley, como a gente usa o Mendeley. E no segundo momento eu vou deixar vocês praticarem, tá? No caso, quem conseguiu instalar o programa, eu vou deixar vocês adicionarem referências, porque eu já conheço esse programa, eu já uso esse programa há um tempo, então para mim é meio óbvio, né? Então é fácil para mim usar esse programa. E quando vocês estão ouvindo, parece fácil, né? As dúvidas vão começar a surgir quando vocês forem usar. Então por isso que eu resolvi dividir a aula em 2 momentos. Primeiro eu vou mostrar para vocês, então, e aí depois eu vou deixar vocês botarem a mão na prática, eu vou dar um tempinho para vocês usarem o programa, e aí vocês podem ir tirando as dúvidas que vocês têm. Eu acho que a aprendizagem, assim, ela é muito mais significativa do que só eu ficar falando, e vocês não tiverem prática, não vai servir de nada. Então, vamos lá. Por que eu vou apresentar esse programa para vocês? O que acontece? A maioria das pessoas, elas fazem as referências na mão. Quando eu digo fazer na mão, elas digitam manualmente uma por uma. Então, você confere qual é a referência que eu botei na introdução. Aí, você vai conferindo manualmente uma por uma. Só que isso demanda muito tempo. Isso é muito trabalhoso, isso pode ser exaustivo. E o que acontece? Quando você faz um artigo científico, eu sei que vocês ainda estão na graduação, vocês ainda não estão pensando na produção de artigo, mas vai chegar um momento que talvez o orientador de vocês fale, olha, por que tu não transforma teu TCC, a tua monografia em um artigo científico? E o que acontece? Vocês vão ver na aula sobre formatação de acordo com a UFRR, que a UFRR segue uma norma de formatação. Se vocês vão mandar o trabalho de vocês para outra revista, por exemplo, a Acta Amazônica, tem uma outra forma de formatação. Para vocês não precisarem manualmente mudar a formatação das normas da ABNT, das normas da UFRR para a norma da Acta Amazônica, vocês não precisam fazer isso à mão, manualmente. Por quê? Se você usa um programa como o Mendeley automaticamente ele faz essas mudanças para vocês com um clique no botão, sabe? Porque o Mendeley ele tem um suporte para diferentes normas. Então tem a BNT, a norma da revista que você quiser, você vai encontrar lá no Mendeley. Então ele vai formatar bonitinho para você, tá? Se você manda o seu trabalho para 5 revistas, o seu trabalho é rejeitado nas 5 revistas, para você não precisar ficar mudando manualmente as normas na mão, ficar conferindo, será que aquela citação que eu coloquei na introdução tá lá nas minhas referências? Para não ter esse tipo de problema, o Mendeley ele é muito útil. Por que eu estou usando o Mendeley? O Mendeley, gente, é um programa gratuito. Tem um outro programa de formatação de referência que é chamado de EndNote. Alguém já ouviu falar do EndNote? O EndNote, gente, ele é pago. Ele pode ser mais vantajoso que o Mendeley em alguns aspectos, porém, como ele é pago, eu prefiro não usar, tá? Eu prefiro usar o Mendeley, ele é gratuito, ele faz a mesma coisa com o EndNote, ele é fácil de usar, então eu acho que pode ser útil já para vocês. Que mais? Por que o Mendeley ele é bom? Hoje é dia 11, né? Deixa eu só abrir o chat aqui. Que eu não tinha feito isso antes. Não tô conseguindo abrir o chat. Mas tudo bem. Qualquer coisa vocês ligam o microfone. Por que mais que o Mendeley ele é vantajoso? O Mendeley, ele funciona como uma nuvem. Então,
quando você adiciona um artigo científico, uma dissertação nesse programa, os artigos eles vão ficar salvos na nuvem do Mendeley. Então, você pode trocar de computador. Você não vai perder os artigos que você tem, você não vai perder a formatação, a organização que você já fez dos seus artigos. Então, você tem um backup online dos trabalhos que você vai precisar para sua dissertação, para o seu TCC. Acontecia muito antigamente das pessoas perderem todos os artigos. Ah, nossa, agora eu vou ter que baixar tudo de novo. Com o Mendeley, seus artigos vão ficar na nuvem, então você não vai correr o risco de perder tudo que você leu. O Mendeley ele pode ser usado para leitura de PDF, então eu, por exemplo, eu já não uso mais o Adobe antes eu usava, acho que era o Foxit para ler. Eu já faço tudo no Mendeley, porque eu já tenho lá o Mendeley organizado para depois eu citar nos meus trabalhos, e eu já faço as anotações direto lá. Ele tem umas caixinhas onde você pode sublinhar, destacar, botar comentário. Então, ele é muito útil. E por que eu faço isso? Porque como os meus artigos eles vão ficar salvos numa nuvem, então fica tudo num só lugar. Eu não preciso ter as coisas bagunçadas. A gente consegue, no Mendeley, organizar as coisas em pastinhas também, então é muito útil. A desvantagem do Mendeley é que o Mendeley ele não faz milagre. Então, assim, depois que você já tem o Mendeley instalado no seu computador, você já adicionou as referências ao Mendeley, as referências que você vai precisar, é rapidinho para você usar o Mendeley. Porém, a desvantagem é que o tempo inicial, você vai precisar demandar um tempinho inicial para poder instalar o Mendeley, para poder criar sua conta, para poder organizar suas referências. Então, isso pode ser considerado uma desvantagem, tá? Essa organização inicial. Mas vocês vão ver que não é nada de outro mundo, não é nada tão complexo assim, que vocês vão conseguir fazer rapidinho, ainda mais que vocês agora estão no começo da graduação, vocês ainda não têm um banco de dados tão grande, um banco de artigos tão grande. Uma vantagem de começar a usar o Mendeley na graduação é que, como você não tem tanto trabalho assim, você tem... eu tenho 10 artigos, 15 artigos para citar no meu trabalho, no meu projeto. Então, é muito mais fácil você organizar 15 artigos do que você deixar para organizar 250 artigos quando você está no final da sua tese de doutorado. Então, vocês vão ver que vai ser legal. Bom, vamos para os passos para poder usar esse programa. Para baixar, o que vocês vão fazer, né? Se vocês jogarem aqui, por exemplo, deixa eu pegar o laser que é mais fácil de ver. Se você jogar Mendeley no Google, já vai aparecer aqui de cara, ó, Mendeley. Para poder baixar para o computador de vocês, vocês vão vir aqui na opção Download para o desktop, tá? Vocês podem fazer o download ou para o Windows, se você tem um Mac, você pode fazer para o Mac, se você usa Linux, tem opção para Linux também. Você vai escolher qual é eu esqueci, não é programa do computador, esqueci se é o Windows, Mac ou Linux, enfim, você vai escolher o tipo eu esqueci o que o Windows é, não é servidor, whatever, tanto faz. Vocês vão escolher se o computador de vocês é o Windows, Mac ou Linux, aí vocês vão baixar. Para baixar é bem fácil, tá? É igual baixar outros programas que vocês já baixaram para o computador. Depois que vocês baixam, depois que vocês instalam o Mendeley no computador de vocês, quando vocês já estão instalando, peçam a opção de deixar no desktop, tá? Na área de trabalho. No caso do meu computador, isso aqui é um print do meu outro computador, mas... ó, ele ficava aqui na minha área de trabalho já, porque ficava muito mais fácil para eu mexer. Tá? Então, você vai pedir para criar um link na sua área de trabalho. Quando você clica, quando você dá 2 cliques nesse link, o que vai acontecer? Ele vai falar para você fazer um login. Lembra que eu falei que o Mendeley ele tem uma nuvem? Então, assim, para poder salvar os seus dados numa nuvem, você vai precisar se registrar. Então, você vai precisar de um e-mail, de uma senha, tá?
Caso você não seja registrado, você vem aqui embaixo, olha, em registrar. Quando você faz esse registro, você vai ter uma conta que vai servir para você conseguir logar o Mendeley em diferentes computadores, tá? Então, lembra que eu falei, você vai organizar as referências num dado computador, mas, por exemplo, seu computador deu pau, você simplesmente quis trocar de computador, ou você está no laboratório, putz, eu quero ver aquela referência, eu quero ver aquela anotação que eu fiz. Que artigo era aquele? Então, é possível, tá, você fazer login no Mendeley e acessar os seus artigos, os seus papers de diferentes computadores. Justamente porque você vai ter esse e-mail e essa senha própria, tá? Para registrar, é aqui, ó, só vir em registrar. O registro também não tem segredo, tá? É igual aqueles outros registros que vocês fazem para tudo, vai precisar do nome, o que mais? No caso do Mendeley, ele pede instituição, então vocês vão colocar o FRR, e-mail, a senha, eu não lembro agora quais são os pré-requisitos para senha, se precisa ter nome, letra e números, se precisa ter letra maiúscula, minúscula, mas isso vai aparecer lá quando vocês forem fazer o registro. A minha senha, por exemplo, ela é enorme. Beleza. Você já criou sua senha, já criou seu login. Quando você faz o login aqui e entra, o que vai acontecer? Você vai entrar de fato no seu Mendeley. Esse aqui é um print do meu Mendeley, da minha conta. Tá aqui o meu nome, ó, aqui em cima. Aí. Ó, esse aqui é o meu Mendeley. A minha conta ó, vai ter um monte de artigo, mas porque eu tenho meu Mendeley desde o meu mestrado. Então, eu no mestrado tinha até um outro computador, eu comecei a organizar num outro computador. E no doutorado eu comprei outro, né? Quando eu troquei de computador do mestrado para o doutorado, eu segui usando o meu Mendeley. E agora eu troquei pela terceira vez de computador, desde que eu criei o Mendeley. E eu não perdi nenhuma informação, tá? Eu só fiz o login e pronto. As minhas referências surgiram do nada, digamos assim, né? Do nada não, né? Elas estavam na nuvem. Meu Mendeley tem um monte de coisa. O de vocês, no começo, vai ter pouquinho artigo, mas conforme vocês forem ascendendo na carreira científica de vocês, vocês vão vendo que vai começar a aumentar o número de referência que vocês têm. O que a gente vai ter aqui, tá? Nesse meio vão ficar os artigos propriamente ditos, artigos, capítulos de livro, reportagem de jornal, tudo que vocês quiserem colocar, tá? Vai ficar aparecendo aqui. Na minha direita vão ficar as especificidades dos artigos em si, tá? Por exemplo, aqui eu cliquei nesse artigo do Witalzek. Se você clica nesse trabalho aqui, por exemplo, vai aparecer aqui do lado, ó. Ó, isso aqui, que tipo que é? É um artigo científico. É um artigo de um journal. Artigo científico. Aqui em cima, a gente tem o título do trabalho. Aí, a gente tem a opção de botar o nome dos autores, o nome da revista, ano, volume, edição e as páginas, tá? Nesse caso, essas páginas são assim mesmo, tá? No caso da Proceedings, eles não têm o número 1, 2, 3. No caso, eles sempre o número da página começa com o ano, tá? E aí, depois, seria da página 7 à página 22. Aí, tem outras coisas que dá para colocar aqui, como autor, palavra-chave. Isso aqui na minha direita. Na minha esquerda, você vai ter aqui a opção de você ver o que tem na sua biblioteca. Então, você pode ver ou todos os trabalhos adicionados recentemente, quais foram os artigos lidos recentemente, quais são os seus artigos favoritos, quais são os trabalhos que necessitam revisão. Daqui a pouco eu volto e falo o que é esse necessita revisão, tá? O que mais que eu tenho aqui? Eu tenho os filtros, tá? Você pode filtrar aqui os artigos ou pelo nome dos autores, pelo sobrenome dos primeiros autores. Então, aqui eu tenho o trabalho da Apse, do Adam, Adler, Agni. Eu guardo o nome sempre do primeiro autor. Então, eu acho muito prático filtrar aqui pelo nome do autor. Mas você também pode filtrar pelo nome da revista. Então,
E independente de como você nomeou o artigo, o arquivo, quando você baixa, tá? Você pode ter botado o nome de artigo 1. Ele vai puxar bonitinho o nome do autor aqui. Vamos para o cabeçalho aqui, para essa parte superior. O que são cada uma dessas coisas aqui? Quando você clica no File, aqui você tem a opção de importar pastas. Quando você, por exemplo, tem 2 artigos iguais, tá? Quando você adiciona 2 artigos, às vezes você adiciona um trabalho e você esqueceu que já tinha adicionado e adiciona de novo, você pode mesclar os 2 trabalhos num só, tá? Para não ficar com um trabalho duplicado. Você tem a opção aqui no editar, você pode copiar, colar, selecionar, criar pastas, criar grupos, tá? O que é esse criar grupos aqui? Você pode criar grupos com seus colegas, por exemplo. Eu quero compartilhar, eu estou fazendo um trabalho em grupo e a gente está fazendo um trabalho junto sobre comportamento de caranguejo. E aí, cada colega vai baixando um trabalho sobre o comportamento do caranguejo, para não precisar ficar mandando por e-mail, para ficar lotando a caixa de e-mail de vocês podem criar um grupo no Mendeley e adicionando já automaticamente todos os artigos aqui. Quando você cria um grupo, todo mundo consegue ver os arquivos que foram adicionados dentro da pasta do grupo. Se alguém fizer algum comentário, vocês vão ver. Ele funciona tipo um Google Drive, sabe? Só que de referência. Isso é muito prático. Eu acho bem legal. O que mais aqui? Envio. O mais importante aqui, ó, é o estilo da citação, tá? Esse estilo da citação aqui, ele vai permitir que vocês baixem qual é o estilo que vocês vão querer usar no trabalho de vocês. Por exemplo, eu quero seguir a ABNT do Espírito Santo, ou eu quero seguir as regras da UFRR. Quando você clica em Citation Style, o que vai acontecer? Vai aparecer as opções para você baixar o formato que você quer seguir, tá? Em Tools, o mais importante para vocês agora, tem essa opção de checar quais são os artigos que estão duplicados, triplicados, enfim, aqueles trabalhos que eu falei que você baixa várias vezes. Às vezes, sem querer, você baixa mesmo. Eu já fiz isso, de adicionar o mesmo trabalho 3 vezes no Mendeley, 4 vezes no Mendeley. Por quê? Lembra que eu disse que eu criei meu Mendeley lá em 2013? Eu não lembro o que eu adicionei em 2013. Às vezes eu acho que eu não tenho um trabalho aqui, eu já tenho e eu acabo adicionando de novo. Então, de vez em quando é bom checar, ver se você não tem trabalhos duplicados. E depois, para você poder usar no seu Word, eu vou falar disso mais tarde, mas eu já vou antecipar agora. Você vai, para poder usar o Mendeley no Word, você vai precisar instalar um plugin, tá? Para instalar, você vai clicar em Install Word Plugin. Como o meu plugin já está instalado, está aparecendo a opção só de desinstalar. Mas se você clica em Instalar Plugin, vai automaticamente vai ser criado um plugin que vai ligar o Mendeley ao seu Word. Então, tudo que você fizer no Word vai estar automaticamente ligado com o seu Mendeley. É muito prático isso, gente. Daqui a pouco a gente vai ter um momento para vocês poderem treinar isso manualmente. Vocês vão ver que vai ser bem legal. Beleza, já falei dos pontos mais importantes do cabeçalho. Deixa eu ir para como adicionar uma referência de fato no seu Mendeley. Aqui na opção que você tem esse ADD é adicionar, tá? Então, se você quer adicionar uma referência, deixa eu só abrir a porta aqui pro meu cachorro, que ele tá chorando. Só um momento. Meu cachorro tava deitado na minha cama, por isso que ela tá uma bagunça aí no fundo. Ele entra por baixo e fica esse caos. Pois bem, eu tava falando aqui sobre adicionar referência, né? Se você clica em ADD, você vai conseguir adicionar os trabalhos, tá? Você vai poder adicionar todos os trabalhos que você está interessado em adicionar no seu Mendeley.
Depois que você clicar em EDD, os trabalhos eles vão aparecer aqui no meio, tá? E você vai revisar os dados sobre as referências aqui na lateral direita. O que acontece? Quando você está adicionando os trabalhos, a maioria dos artigos científicos, em especial, ele já vem certinho, tá? Ele já vem a opção aqui, artigo científico, o nome já vem certo, o nome dos autores já vem certo, o nome da revista, o ano, o volume. Só que o que acontece? Às vezes, quando você está adicionando, por exemplo, um capítulo de livro, ou se você quer adicionar uma folha, uma nota da Folha de Boa Vista que você quer citar no seu trabalho, o Mendeley ele não consegue entender o que é aquilo. Então, você tem que editar isso aqui manualmente, tá? Então, tem essa opção ou de editar manualmente. Sempre, todo o trabalho que vocês adicionarem no Mendeley, chequem aqui se veio certinho, se ele conseguiu puxar o nome do trabalho, o nome dos autores, o nome da revista. No caso de ser um livro, será que o nome está certo? É sempre bom checar. Dúvidas até o momento? Bom, sem dúvidas, eu vou seguir para a parte de inserir as referências no Word propriamente dito. Lembra que eu falei que lá na opção Tools você tinha a opção de instalar o plugin? Então, você vai fechar o seu Word, o Word tem que estar fechado, e o seu Mendeley vai estar aberto. Então, você vai clicar em instalar o Word plugin. Lembrando que você tem que estar com internet nesse momento para poder instalar esse plugin. Assim que você instala, vai aparecer um check no seu Mendeley, e aí você pode abrir o seu Word. Aqui está o meu Word que eu abri. Aqui eu estou na página inicial, né? Depois que você instala o plugin, se você clicar em referências, o que vai acontecer? Se você clica em referências, vai aparecer essa opção aqui, ó. Ó, vocês estão vendo aqui, ó? Opção inserir citação, desfazer, abrir o Mendeley. Então, o que acontece? Quando você clica em inserir citação, você vai abrir uma caixinha igual essa aqui, ó. Nessa caixinha, você vai escrever o nome do autor, o nome do artigo, tá? Esse nome que você está digitando aqui, esse trabalho tem que ter sido adicionado no seu Mendeley. Se você não adicionou no seu Mendeley antes, você pode botar o nome aqui, por exemplo, Jesus. Eu não tenho nenhum trabalho, nenhum autor com o nome de Jesus no meu Word. Se eu digitar Jesus aqui, não vai aparecer nada, vai dizer não tem trabalho com esse nome, tá? Quando você clica o nome aí, vai aparecer a sugestão, então, qual é o trabalho que você quer citar. Você clica e dá OK, tá? Aí vai aparecer automaticamente a referência para vocês. Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu só sair do Word, porque eu acho que... No Word não, do PowerPoint. Tô com o Word fechado, deixa eu abrir o Word aqui para vocês. Vou vir aqui em referência. Eu não queria que isso aqui estivesse aparecendo. Que ele me atrapalha na hora de clicar aqui em cima. Sai, coisinha. Vocês estão vendo a minha tela? Então, né? Aqui. Vocês estão aí ainda. Tá. O que eu falei ali do plugin? Eu vou mostrar para vocês para ficar mais fácil, ó. Cliquei aqui em referência, tá aqui inserir citação, né? Eu quero inserir meu próprio trabalho. Deixa eu procurar aqui. Eu procurei minha tese de doutorado, mas eu vi que eu não adicionei minha tese de doutorado no meu Mendeley. Vamos lá, esse trabalho aqui.
Eu quero adicionar essa citação no... Vou fazer o seguinte. Vou escrever uma frase aqui, deixa eu ver. Os piprídeos são aves. Eu tenho que botar uma citação, né? Esse aqui. Olha, eu quero citar o Kieran Green, esse livro aqui. Aí eu vou dar OK. Vocês conseguem ver que já apareceu aqui a citação para mim? Que mágico que apareceu. Só que qual é o problema? Eu tô seguindo aqui o estilo da American Psychology Association. Só que eu não me importo, eu não me interesso por esse trabalho, tá? Por esse estilo. Por quê? Porque eu tô na UFRR. E na UFRR eles seguem outros estilos. Deixa eu ver. Eu quero seguir... Quero mandar meu trabalho para Nature. Aí eu posso clicar na opção usar esse estilo e fechar. Quando eu fecho, ele muda automático aqui para formatação da Nature. Ó. Vocês viram? Então, eu quero mais estilos. Eu quero seguir a BNT. Quero seguir a BNT aqui, ó. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Instalei aqui. Pronto. Aí agora eu venho aqui. Ó, eu tô seguindo a BNT agora. Tudo porque eu fiquei mexendo aqui no estilo, tá? Como que eu faço para adicionar uma referência lá embaixo na parte de referências bibliográficas? Eu não preciso escrever a Kieran and the Green, livro, Cotingas and Mannequins. Como que você faz para poder inserir uma referência automaticamente? Você vem aqui, ó, inserir bibliografia. Olha que mágico, gente. Vou deletar e vou fazer de novo, só para vocês verem como é fácil. Ó, tá aqui o meu mouse parado. Você só clica aqui, ó, inserir bibliografia. Plim! Pronto, olha, já veio formatado segundo a BNT. Ó, com a letra em caixa alta, separado por ponto e vírgula. Como isso aqui é um livro, o título tá em negrito. Vamos pensar que eu não quero fazer só uma citação aqui, tá? Eu quero editar. Eu acho que eu fiz alguma coisa errada. Você pode vir aqui em editar citação, você pode apagar ou você quer adicionar outro trabalho. Quero adicionar esse trabalho aqui, uma dissertação. E eu quero adicionar um artigo também. Deixa eu lá. Percebem? Automaticamente ele já mudou aqui embaixo. Já mexeu lá em cima, já botou na formatação de acordo com a BNT. É bem simples, tá? Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Quando você clica aqui em estilo, gente, aparece essa caixinha aqui, né? O Mendeley, ele vem com alguns estilos já instalados para vocês. Se você quiser usar algum estilo que não veio pré-instalado no seu Mendeley, como por exemplo a BNT. A BNT você precisa instalar no seu Mendeley. Você vem aqui em Get More Styles, tá? Quando você clica em Get More Styles, o que vai acontecer? Você vai digitar o nome do estilo que você quer, tá? Não tem um estilo da UFRR exatamente, mas pelo que já me falaram, o estilo da UFRR é muito, muito, muito parecido com o da ABNT de Porto Alegre, tá? A BNT completa de Porto Alegre. Então, se vocês usarem a BNT completo de Porto Alegre, vocês vão estar usando um estilo que é ou igual ou praticamente idêntico ao da UFRR, tá? Isso aqui, por enquanto, não importa para vocês.
Eu acho que por hora, gente, era isso aqui que eu tinha para mostrar para vocês, tá? É uma apresentação meio rápida, por quê? Porque eu vou querer que vocês vejam isso na prática. Eu estou pincelando para vocês como que vocês podem usar o Mendeley. E aí agora eu vou dar um tempinho para vocês de fato botarem a mão na massa, porque vai ser assim que vocês vão aprender a usar, tá? Vocês só me ouvindo falar, vocês não vão conseguir aprender. Vocês têm que botar em prática, vocês têm que botar a mão na massa para poder aprender. Então agora eu vou dar um intervalo, vou dar um tempo para vocês poderem entrar no Mendeley, começar a brincar com o programa, e aí eu vou tirando as dúvidas que vocês têm. Eu acho que assim a aula pode ser mais proveitosa, tá bom? Aí eu vou pausar a gravação e eu dou esse tempinho para vocês.